Olha, a gente costuma pensar no direito como tendo duas grandes áreas, não é? O público e o privado. Parece óbvio. Mas e se essa divisão, que parece tão fundamental, for na verdade o resultado de uma história bem longa e, olha, muito, mas muito debatida? É isso. De um lado, o direito que cuida das coisas do Estado, da administração pública. Do outro, aquele que lida com os interesses dos indivíduos, os contratos, a família. À primeira vista, parece fazer todo o sentido. Uma arrumação lógica, limpinha. Pois é, mas e se a gente puser essa lógica em causa? E se essa divisão toda não for uma lei da natureza, mas sim uma invenção? Uma espécie de história útil, uma ferramenta que os juristas criaram e vêm a debater há séculos só para conseguir pôr alguma ordem num sistema que é, vamos ser honestos, super complexo. Então, para entender isso, vamos fazer uma viagem. Primeiro vamos olhar para essa grande divisão. Depois voltamos lá atrás, no modelo romano onde tudo começou. A seguir, paramos num debate medieval que foi decisivo, vemos como os sistemas modernos tomaram rumos diferentes e, no fim, chegamos à pergunta: será tudo isto apenas uma ficção útil? Certo. E é importante dizer que isto não é uma discussão nova daquelas académicas. Não, não. É uma questão que está na mesa há 2000 anos. É que aqui há um conflito central, uma tensão constante. De um lado está essa divisão que nos parece tão natural, mas do outro, durante séculos, as maiores mentes do direito defenderam exatamente o oposto, a unidade fundamental da lei. E foi essa briga de ideias que moldou a forma como entendemos o direito até hoje. Ok, então, para desvendar este mistério, a nossa primeira paragem tem de ser na Roma Antiga. É lá que encontramos as primeiras pistas de onde tudo isto começou. E a origem de tudo, mas tudo mesmo, pode ser resumida a uma frase. Uma frase de um jurista romano chamado Ulpiano, por volta do ano 223. Ele disse isto: há dois ramos do estudo jurídico, direito público e direito privado. O público é o que diz respeito ao Estado romano, o privado aos interesses individuais. É daqui que tudo parte. Mas atenção, aqui está o detalhe, a nuance que muda tudo. Os romanos faziam uma distinção muito importante entre o jus, que é o direito em si, a lei, e o studium, que é o estudo do direito. As categorias do Ulpiano eram para organizar o estudo, a forma de aprender, e não para quebrar a lei em duas partes. É uma diferença gigante. Exato. Para eles era uma description, uma descrição da realidade jurídica, uma forma prática de organizar para poder ser estudada. Não era uma definitio, uma definição rígida e teórica sobre a essência do direito. Era uma ferramenta, não uma verdade absoluta. Agora vamos dar um salto de quase 1000 anos. Estamos na Idade Média. A ideia de Ulpiano é redescoberta e de repente vira o centro de um debate acaloradíssimo que vai definir o futuro do pensamento jurídico. E o debate basicamente resumia-se a duas posições opostas. De um lado tínhamos um jurista, Placentinos, o separatista. Para ele, o direito público e o privado eram due res, ou seja, duas coisas totalmente distintas, separadas. Do outro lado, Aso, unificador, que defendia a unitas, a unidade do direito. Para ele, a divisão era só uma ferramenta de estudo, não a realidade. Era uma verdadeira batalha de gigantes. E não se pense que isto era só uma discussão teórica. De forma alguma, este debate moldou a forma como os sistemas de ensino e os tribunais se organizaram a partir daí. As consequências foram muito reais e duram até hoje. A escolha entre duas coisas ou uma coisa só fez toda a diferença. Então vamos só recapitular esta jornada da ideia. Começa no século III, em Roma, como uma descrição prática, salta para o século XII, com os debates medievais acesos, depois no século XVI, os humanistas tentam organizar tudo e, finalmente, entre os séculos XVII e XIX, os caminhos se separam de vez. E é exatamente essa separação, essa grande divergência que vamos ver agora. Como é que os sistemas jurídicos modernos pegaram nessas ideias e foram para lados completamente diferentes? Vamos começar pelo caminho do common law, a tradição da Inglaterra, da Escócia. Lá, a ideia que venceu foi a de Aso, a da unidade. O direito era visto como uma teia sem costuras, uma rede homogénea. Tudo estava interligado. Não havia essa parede gigante a separar o direito público do privado. Era um sistema único. Há uma citação fantástica do historiador F. W. Maitland que resume isso na perfeição. Ele disse, em 1908, que o direito constitucional inglês parecia, às vezes, nada mais que um apêndice do direito de propriedade. Pensem nisto. O direito que organiza o Estado era visto quase como uma consequência do direito que trata de terrenos e casas. Isso mostra o quão interligado tudo era.
Já no continente europeu, a história foi outra. Aí, a divisão foi mais aceite, mas com muitas reticências. Académicos alemães e franceses, por exemplo, usavam a distinção, mas sempre com a ressalva de que era algo relativo, com fronteiras muito, muito turvas. Eles sabiam que, na prática, o público e o privado se misturavam o tempo todo. Muito bem, depois desta viagem toda, a pergunta que fica é: e hoje? Como é que olhamos para isto? Qual é o verdicto moderno sobre esta grande divisão? E para começar a responder, vou dar um número: 17. 17. No século XIX, um académico chamado Levin Goldschmidt foi investigar e encontrou, pelo menos, 17 teorias diferentes a tentar explicar a diferença entre direito público e privado. Ora, se a coisa fosse simples e óbvia, por que é que seriam precisas 17 teorias concorrentes para explicar? Isso só mostra uma coisa: o assunto nunca foi pacífico. E aqui chegamos à conclusão. A distinção entre direito público e privado não é uma verdade fundamental da natureza. É, na verdade, uma ferramenta de classificação. Uma ferramenta poderosa, super prática. Mas, no fundo, é uma história que os seres humanos criaram para conseguir dar algum sentido a um sistema que é, por natureza, uma confusão interligada. Então fica a pergunta final para a gente pensar. Se a grande divisão, essa ideia que estrutura quase todo o pensamento jurídico, não é uma realidade em si, mas sim a ficção mais útil que já se inventou no direito, o que é que isso diz sobre a própria natureza da lei? Fica a reflexão.